Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Esse é o nosso, já é o nosso meme, né? Quase que o nosso ritual aqui de início dos nossos podcasts. Nós queríamos aqui trazer mais um podcast, né? Dizer da nossa satisfação de todos vocês que têm seguido o nosso canal. Hoje estou aqui com a Daiane, minha parceira, minha amiga. A doutora Sandra não pôde estar hoje presente, mas ela mandou um beijo para todas vocês. Disse que vocês precisam curtir nosso canal no YouTube, curtir o Spotify, mandar os nossos vídeos para os amigos, para as amigas e deixarem seus comentários aqui. E hoje estamos aqui com uma advogada criminalista maravilhosa, né, Dai? É isso aí. Gente, vamos apresentar para vocês a querida doutora Bruna Queiroz. É uma honra recebê-la aqui hoje. Gente, ela é uma boneca. Já começa por aí, né, gente? Sim. Nossa, meu Deus, uma bonequinha. Uma boneca. Criminalista, então, todo mundo que tem pedido pra gente, né, Dri? Sim, com certeza. A gente Muita quer aprender queria. questões aí do criminal, da prática. Então, você vai assistir 3 vezes hoje Vai. esse episódio. Vai, com certeza. Porque vai ter muita coisa boa pra você aprender. Então, seja bem-vinda, querida. Muito obrigada, Adriana. Muito obrigada, Daiane. Fiquei muito feliz com o convite de vocês. E é uma honra estar aqui para a gente falar de direito criminal, a advocacia criminal, que é uma área muito boa de trabalhar. Que É legal, isso aí, a honra é isso nossa. É isso aí. E para começar, Antes de entregar o presente pra ela, gente, ó, primeiro já quero falar que a gente tem uma conexão. Ela vai descobrir agora. Ah, é? Porque ela gosta do Belo, gente! Ai, eu amo Meu Deus! Belo. da onde vocês tiraram essa conexão do nada? Não, eu vi no Instagram dela. Eu sou muito fã do Belo. Gente, não, ó, Belo. Belo, Beijo pro Belo, Belo, Belo. aquelas. Beijo pro Belo, Belo, gente. Soueto, é tudo. Não, gente, Amo, olha. amo. Não dá pra confiar em quem não gosta do Belo. Belo e direito criminal, vocês entenderam? Não, brincadeira, Belo. Então vamos entregar aqui pra ela a sua Ai, caneca. obrigada. É o nosso mimo, né, do Elas na Justiça, pra você fazer um brinde conosco, porque a gente não inicia nenhum episódio sem o nosso brinde. Isso aí. Com água, Ai, hein, que gente? graça, eu amei. Gostou? Muito. É linda, né? Deixa eu pôr um pouco. Particularmente, Pra gente fazer o realmente, nosso nossa brinde. caneca é linda. É a mais bonita do YouTube, É a vai. mais linda de todas. Vamos fazer um Aê, brinde. saúde. 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 Honorários. Honorários. Mas é isso aí. Bruna, é um prazer tê-la aqui realmente, né? A gente sempre traz advogadas, advogados também, embora a gente tenha trazido mais mulheres, porque nós somos a maioria, inclusive, na Ordem dos Advogados do Brasil, Sim. né? Então, a mulher realmente tem ocupado seu espaço. Então, nós procuramos trazer pessoas que se destacam nas suas áreas, que podem trazer um pouco dessa trajetória. Então, a gente queria saber primeiro, por que você escolheu direito? Como é que você se encontrou? Quando é que você se formou? Como que foi entrar e sair da faculdade de Direito? Eu sempre tive muito forte que eu ia fazer direito. Então, eu nunca tive uma segunda opção. Isso sempre foi claro e eu não sei nem desde quando isso aconteceu. Quando eu era menor, assim, meio adolescente, minha mãe falava, você tem cara de juíza. Minha mãe queria muito que eu fosse juíza. E eu entrei Sua mãe é da área do direito? Não, minha Não. mãe é professora. Não tenho ninguém na família que fez direito. Tá. E aí eu entrei na faculdade, eu não sabia exatamente o que eu ia fazer, se eu ia advogar, se eu ia prestar concurso, algo nesse sentido. E eu gostava muito de polícia, enfim, eu pensava em ser delegada. Tá. E aí, no primeiro ano da faculdade, eu entrei numa iniciação científica que falava de violência doméstica, Lei Maria da Penha, só que eu não tinha processo penal e nem direito penal. E eu precisava fazer um trabalho de campo para escrever meu artigo científico. Então, eu conversei com a minha vizinha, que era escrivã de polícia da Delegacia da Mulher, e comecei a fazer um estágio voluntário lá. Acompanhei, fiquei 6 meses. Essa foi minha primeira experiência com... Isso já na faculdade? Na Não. faculdade, Ah, no na primeiro faculdade, ano tá. da faculdade. Que legal. E aí eu fiquei 6 meses lá, depois eu fiquei mais 4 meses no primeiro DP de Mauá, na delegacia de polícia. E aí eu entendi como era o trabalho e eu descobri que eu não queria ser delegada. Tá. Eu descobri que eu queria Foi trabalhar bom. com criminal, Sim. mas eu descobri que eu não queria ser delegada. Tá. E depois disso eu fui testando outras áreas também para ver o que eu conhecia, se eu gostava ou não. E aí depois eu tive a oportunidade de trabalhar com direito criminal, com advocacia criminal, com uma amiga minha, e aí eu tive a certeza disso. Então, o primeiro habeas corpus que eu fiz, eu fiquei super animada, fiquei Sim, super feliz. que O primeiro legal. resultado positivo que a gente colheu também. E aí eu decidi dessa forma. Então, na verdade, a vida meio que foi me levando, né?
E com o tempo na faculdade, eu fui ficando mais humana também. Eu fui entendendo um pouco mais o outro lado. Sim. E depois que eu saí da faculdade, quando eu me formei, aí eu fui para a realidade, né? Então, tem uma frase que eu sempre falo que é: só sabe o que é a realidade de cadeia quem já pisou no chão de uma cadeia. Só conhece a realidade quem já pisou no chão de uma cadeia. Sim. Então, não tem nada de hotel, não tem nada de conforto, não tem nada de comodismo. Semana passada, a esposa de um cliente meu estava falando: olha, Bruna, faz 3 dias que ele não come, porque a marmita não está vindo. Isso quando não vem estragado, enfim. Sim. Então, a gente conhece essas mazelas do sistema prisional. Sim. E a gente vai se tornando mais humana, mais empática também, né? E sim, eu sempre tive isso muito claro. Com a defesa, eu me encantei. Sim. E sair da faculdade foi uma experiência de alívio, porque eu pude focar só na área que eu gosto, né? Para estudar, eu sou muito estudiosa. Então, eu comecei a focar muito nisso. E desde então a vida foi colaborando comigo. Eu sempre fui muito cara de pau, né? Eu acho que a gente tem que ser cara de pau, então eu sempre me coloquei em muitas situações para me expor. Você vai sentar comigo na manicure? Já arrumei cliente assim: ó, eu sou advogada, não sei o que, tá fazendo um processo. Então a gente tem que se vender o tempo todo, né? Sim. E eu já me vendia na faculdade mesmo. Não como advogada, porque obviamente eu não era, sim, mas todo mundo sabia que eu fazia criminal, que eu tinha conhecimento no criminal. Isso eu acho importante também. Sim, com certeza. Né? Eu acho que a carreira já começa na faculdade, no seu primeiro dia de faculdade. Nossa, então, é muito legal. É muito legal você falar isso, porque esses dias eu ouvi o presidente da OAB do Tatuapé falando exatamente isso para os alunos na São Judas, de que, assim, você precisa começar a trabalhar seu posicionamento, sua imagem, sua autoridade no primeiro dia da faculdade. Não é? Você precisa já criar uma rede social, você precisa começar a estudar, se posicionar. Não depois que você pegar a sua carteira da ordem, não, já no início. Porque as pessoas, quando você se formar, as pessoas já sabem que você se formou, que você passou no exame da ordem, que você agora então é advogado. Mas você vai criando confiança, vai criando conexões durante inclusive a construção de autoridade começa já na faculdade, principalmente quando você mostra para as pessoas que você é muito estudioso. Inclusive, enquanto advogado, eu também acho que é importante a gente mostrar esse lado. Então, assim, as soluções, né, quando a gente conversa com algum cliente que é prospecto, alguém que a gente recebeu uma indicação, enfim, normalmente as pessoas ficam encantadas, porque uma das coisas que a gente tem no escritório, e eu tenho muito isso em mim também, é sempre pensar fora da caixa. Então, são estratégias de defesa que são inovadoras e são possíveis, né? E eu jogo muito claro esse jogo com os meus clientes também, eles sabem. E essa construção de autoridade, principalmente para quem é estudante, começa na faculdade. Sim. Você demonstrando que você estuda. Principalmente, também é um tema meio polêmico, mas eu acho que a gente precisa falar sobre isso, que é em relação à aparência. Não sei se vocês já ouviram falar de arquétipos, mas os arquétipos são as imagens que a gente tem no nosso subconsciente, né? Então, quando a gente pensa, um médico você já imagina ele de branco, com um jaleco, enfim. E o advogado é a mesma coisa. Então, você tem que se portar da profissão, né? Então, não é só a questão do estudo, é a questão da aparência também. Sim. E a questão da comunicação, que você vai desenvolvendo, né? Ninguém sabe fazer, ninguém nasce sabendo falar. Então, você vai desenvolvendo isso e você vai construindo sua autoridade, de pouquinho em pouquinho. É isso mesmo. Isso é super... Que ano você se formou? 2019 ou 20. Tá. Não me recordo exatamente. A pertinho de mim. Tá. É uma bebê linda, maravilhosa, mas já é uma profissional incrível, gente. Eu tenho muito orgulho dessas jovens advogadas maravilhosas. E eu vou falar uma coisa. Presta atenção, gente, no que ela falou. Estudem. Porque a gente fala sobre vários temas super legais, novos, gestão, vendas, marketing, tecnologia, IA e tal. Óbvio que a gente vai falar sobre tudo isso que é novo, mas estudo é a base de tudo. Você não vende um contrato hoje se você não estudar, se você não souber aquilo. Você vai olhar para um processo, você vai ficar no basicão ali no arroz com feijão. Sim. Principalmente no criminal, não adianta saber o arroz com feijão. Você tem que ficar de olho em jurisprudência, tem que entender a jurisprudência e tem que ficar de olho também, tem que estar muito atualizado. Hoje, principalmente em relação às provas digitais, questões relacionadas à interceptação telefônica. As súmulas, exatamente. Né? Então, é importante que a gente fique muito próximo disso. E até para você analisa um processo, você vai conversar com o cliente, você precisa oferecer uma solução que seja possível. Sim. Então, você precisa ter o estudo, ter essa base. E, assim, advogado não pode parar de estudar, muito menos o advogado criminalista. Com certeza. A gente precisa estudar todos os dias. É isso mesmo. Até que você decore o Código de Processo Penal. Minha estagiária morre de rir, ela acha que eu tenho tudo na minha cabeça, mas é a prática. É a prática. É a prática. E assim, as pessoas hoje estão
começando a confundir, né? Acha que se você é bom na internet, fazendo vídeo, reels e tudo mais, tá esquecendo o outro lado. Muitas Porque que adianta você ser bom na imagem, na oratória, e na hora do vamos ver? Na hora da luta? É isso né? mesmo. Igual, eu vejo os vídeos dela, gravando audiência, é nítido que ela tem domínio do direito material. Sim, com certeza. Mas por quê? Porque ela é uma pessoa que ela não só vai na internet fazer o trabalho dela, o marketing, ela faz o básico, estuda, né? ela Que é o estuda. básico do básico, saber o direito material. É isso mesmo. Porque senão a pessoa vai falar assim, a advogada tem nome, mas ela não sabe fazer aqui na hora da audiência, ela se enrolou ou ela perdeu alguma coisa minha, né? Então, não pode. A autoridade que a gente fala da internet, ela é importantíssima. Sim. Mas você tem que ser um bom advogado na hora da arena, na hora do fight. Porque Exatamente. A gente tem que enxergar a internet como uma porta para se mostrar. Então, você não vai mostrar aquilo que você não é. Inclusive, em rede social, eu converso muito isso com os advogados do escritório, né? A gente só posta aquilo que o nosso cliente pode ver. Então, você não vai se postar toda desarrumada, você não vai se postar tomando uma cerveja, ficando muito maluca, bêbada. Isso não é compatível com a nossa profissão, né? Eu não gostaria de contratar um advogado que se comportasse dessa maneira. Isso tem a ver com a autoridade também. E a rede social, na verdade, é um leque que a gente abre para se mostrar para o mundo. Por isso que eu acho que tem que ser cara de pau. Eu sempre tive muito isso na minha vida, né? Com certeza. Então, até para construir as relações também. O networking é uma questão muito importante. Isso, inclusive, começa na faculdade. Com certeza. Então, na faculdade, você tem que aproveitar isso não só para estudar e para construir uma boa base, mas principalmente também para construir as relações. Então, são pessoas ali que, de repente, você vai ser advogado, seu colega vai ser um promotor de justiça, mas vocês estudaram juntos. Você vai seguir por uma área, o seu colega vai seguir em outra, vocês podem fazer uma parceria, uma indicação, trabalhar em conjunto. Seus professores. Os professores são excelentes para isso. Eu conheço, né, muitos professores, eu vi isso ao longo da faculdade, que contrataram alunos, né? Então, alunos com desempenho excelente, um comportamento excelente também dentro da faculdade. Eu tenho parcerias com ex-alunos. Eu tenho parcerias de trabalho com ex-alunos, né? Então, com aqueles que demonstraram interesse, que se dedicaram, que estudaram. Então, por isso que isso tudo que você está falando, gente, é tão... vocês coloquem e ouçam várias vezes. Volta porque ouvir de parece que a gente... porque elas falam de temas novos, e sim, mas saber que é uma advogada nova, né, que se formou há não muito tempo, mas que já tem uma carreira sólida aqui em São Bernardo, que está buscando crescer cada vez mais, que já é exemplo para outras advogadas, que eu me orgulho demais. Não foi minha aluna, mas me orgulho demais, porque é fantástico. Eu também acompanho o trabalho dela. E que aí vem, óbvio, podem falar o que for, mas a advogada é blogueirinha. É blogueirinha sim, também, porque tem esse lado, mas ela estuda, ela tem conteúdo. É isso que a gente sempre passa, né? Porque a gente não tá aqui para falar, que legal, você tem que vender só. Não, a gente tá falando de um trabalho de qualidade, né, Bruna? Exatamente, é uma análise que você faz ali na hora de um processo para vender, para saber solucionar dúvidas de cliente. Óbvio que no começo da carreira vão ter perguntas que vão te fazer, você não vai saber responder. Claro. Tem coisas que você só aprende na prática também, principalmente questões relacionadas ao sistema prisional, sabe? Então, como que faz uma carteirinha de visita? O familiar tá com alguém, o familiar nunca foi preso antes, e aí a família tá entrando em contato com a gente. Qual que é a documentação? Isso muda de estado para estado. Aqui em São Paulo é de uma forma. Isso aqui são os toques da prática, né? Sim. São as malícias da prática. Isso aqui é realmente no dia a dia. E você tem que aprender a fuçar também. Então, tem algumas questões que eu acho que são bem interessantes que eu não vejo muitos advogados fazendo. Uma coisa que eu costumo enviar para todos os meus clientes são guias, né? Então, por exemplo, um guia. Como que funciona um julgamento do habeas corpus? Tudo em linguagem simples, não é nada difícil. Eu estou te explicando, né? Isso é uma das questões que eu vejo também. Algumas pessoas acabam falando que, às vezes, não ficam muito satisfeitas com o advogado que estavam antes, porque o advogado acaba sendo grosseiro, ou então não responde às dúvidas, fala de um jeito difícil. E o que eu prezo muito, e eu tento passar para todo mundo do escritório também, da minha equipe, é que a gente precisa se fazer entender, né? Então, não adianta eu falar, o que é um ministro? Como que eu explico o que é um ministro? É o juiz lá de Brasília. É assim que a gente fala. Tudo bem, é isso. Tem que ser acessível, você tem que se fazer entender ao outro, né? Sim, aquele que está recebendo a comunicação. Ela não foi sua aluna, mas ela falou que a estagiária dela
né? Pois é ou foi a Cláudia? Adri, seus alunos pelo mundo. Cláudia. Mas sabe o que é bacana? Você teve essa mentalidade na faculdade, né? Você já escolheu o que você queria. Tem gente que escolhe depois, isso é normal, né? A gente se identifica também durante a faculdade. Mas o seu início ali de carreira, assim, os seus primeiros processos, o que você pode compartilhar com a gente em relação às suas dores? O que aconteceu de medos? Como foi o primeiro processo, assim, seu primeiro cliente? Só meu, né? O primeiro cliente que eu fechei sozinha, que eu cuidei do processo todo sozinha, é um cliente que ainda está comigo, ele está na fase de cumprimento de pena ainda. Uma senhora teve o filho preso, né? O filho mais velho já foi preso. E, inicialmente, ela havia me contratado para cuidar de um roubo. Depois apareceram mais 4. Desses 4, um não tinha sido ele realmente, ele foi absolvido. E aí, a gente fez a defesa nos processos separados, depois tivemos que entrar com uma revisão criminal, enfim. E no começo, assim, eu fiquei muito... o começo é bom porque você não tem muito cliente. Então, você tem muito tempo para se dedicar sobre aquilo. Então, no processo de roubo, por exemplo, que era esse que eu estava fazendo ali, meu primeiro, eu lembro que eu me debruçava demais nisso. Então, eu olhei todas as jurisprudências, eu observei todos os artigos, fui estudar a parte de processo de direito criminal, né? De direito penal. A parte geral, de novo, é importante. Isso é o tipo de coisa que a gente sempre tem que estar estudando, né? E é muito bom porque a gente vai... No criminal, eu costumo cobrar por etapas. Eu acho que a maioria dos advogados faz isso também. Sim. Mas é muito bom porque a gente entende que a satisfação do cliente não é necessariamente uma absolvição. Sim. Porque eu jogo limpo com os meus clientes. Sim. Eu falo, aqui não dá para absolver. Aqui a gente pede a pena assim, assim, assado. Isso aqui é possível. Até porque você não pode prometer aquilo que... Exatamente. O advogado que promete alguma coisa é um advogado morto. Sinto muito. Sim. Não existe. Não existe essa possibilidade. Sim. E eu jogo muito limpo. Eu entendo que a satisfação do cliente está no cuidado que você tem ao longo do tempo. Não necessariamente ligado a uma absolvição, por exemplo. E sim essa questão de suporte. Zelo, né? O cuidado que você vai ter com o suporte, processo estar dele. presente e é se mostrar presente também. Porque não adianta... Eu costumo mandar até as petições para os clientes, né? Eu protocolo e falo, tá aí. E aí eu já aviso antes. A pessoa virou meu cliente, eu falo, é assim que funciona. Eu vou te mandar a cópia da petição toda vez que tiver alguma movimentação no processo. Se você vê antes, você vem e me fala, já me pergunta, que eu sei que você vai ficar com dúvida, que eu sei que você entra todo dia. Às vezes eu entrei 4 horas, você entrou às 6 e já teve alguma coisa. Então, me manda. E eu vou encaminhar as petições, eu já mando um monte de áudio depois explicando. Eu falo, se quiser ler, você vai entender. Meus clientes, eles são quase todos formados em direito, praticamente. Porque eles já entendem tudo que você fez, né? Então, até na hora de falar, por exemplo, uma sentença... Quanto que foi a condenação? Por que deu esse tempo de condenação? Explica. E é tudo numa forma fácil, né? Sim. E eu acho que isso é importante. Isso foi uma das questões que eu peguei bem do início, porque essa minha primeira cliente não era uma cliente que tinha muita instrução, e já era uma senhora, né? Então, era um pouco mais difícil dela compreender algumas coisas que seriam mais complexas. E aí, eu levei isso para a vida. Então, foi uma das melhores lições que eu tive. E depois disso eu continuei reproduzindo isso, a gente vai fazendo os nossos ajustes, né? Mas sempre numa linguagem muito simples para que a pessoa realmente entenda. E essa é uma das maiores dores das pessoas que precisam de advogado de defesa criminal. De não entender o que está acontecendo no processo. E é importante que o preso entenda o que está acontecendo no processo e que a família do preso também entenda. Porque a família vai na visita e a família vai conversar com o preso. Eu vou fazer um parlatório com o preso 1, 2, 3 vezes por mês. A família está lá todo final de semana. A família fica 6, 8 horas com o preso e eles vão tendo dúvidas ali, eles vão perguntando coisas, a família nos repassa alguns detalhes também relacionados ao crime ali que ele cometeu, enfim, que a família acaba nos repassando também. Ao processo, então, é importante que todos fiquem cientes disso. E uma outra questão também você determinou no contrato que você vai conversar com uma única pessoa. Então, não responda, isso é para os jovens advogados principalmente. As pessoas vão te mandar mensagem. Então, o cliente entrou na cadeia preso, às vezes vai mandar uma mensagem, alguém falando, eu sou a mulher do fulano. Me fala como que tá o processo dele. Você não vai falar, você fechou com a mãe dele, você fechou com a irmã. Você não sabe se... Dica. Exatamente, você não sabe se é alguém que quer ficar de olho no seu cliente para fazer algum mal, para prejudicá-lo. Você não sabe se é um fofoqueiro da rua. Você não sabe se é alguém da família que não gosta e que é um curioso. Enfim, então você determina isso, né? Isso delimita. É
Exatamente. Não só na sua área em todas, mas especialmente na sua área. Realmente, na área criminal tem que ter um cuidado É muito além. delicado. E alguns outros cuidados que a gente tem também. Então, por exemplo, eu não vou numa delegacia e eu vou postar, estou aqui 12:01 na delegacia. Não, eu vou embora e aí eu posto. São questões para nossa segurança. Mas alguém vai te fazer algo mal? Você já sofreu ameaça? Não, mas isso ninguém deveria fazer, entendeu? Sim, com É certeza. a mesma coisa. Ninguém deveria postar, por exemplo, que está na academia em tempo real. Você não sabe se tem alguém ali que, É verdade. de repente, está de olho, quer fazer algum mal para você. É verdade. Sim. Então, Tem são os razão. cuidados que a gente tem que ter enquanto criminalistas, né? Criminalistas devem ter um pouco mais de cuidado por conta da própria... da área em que você está inserida, né? Exato. Do campo que ela caminha, né? Que é a liberdade da pessoa. E isso dessa dica de falar com uma pessoa só isso é muito super importante, interessante. sim. Porque é igual ela falou, como você sabe quem é aquela pessoa, né? Você vai passar informações para alguém que você nem não sabe de onde saiu. É verdade. Isso é muito bacana. Isso é importante Quando você foi fazer os seus primeiros ali processos em relação à sua área, já teve audiência? Ou Não, já teve audiência. Eram presenciais? Eram presenciais. Foi antes da pandemia? E aí depois teve a pandemia e aí ficou tudo virtual, né? Sim. Então, hoje a maioria das audiências são virtuais. É muito difícil que tenha uma audiência presencial no criminal, a não ser quando é a segunda fase do tribunal do júri, né? Que é o plenário do júri, ali com os jurados. Sim. Então, essa é uma das questões que eu explico também, né? Para a família, enfim. Como funciona para o próprio preso, porque às vezes eles acham que eles vão sair de lá e vão para o fórum para fazer virtual do fórum, e não é assim, eles fazem dentro do presídio, do CDP, enfim, né? Essa questão da família que ela fala é muito importante também, porque é igual no direito médico. A Amanda fala muito isso, que a família está doente com a pessoa. E no criminal, a família está presa com o cliente, né? Sim. Tem essa conexão. Então, assim, na mesma forma que na saúde... você tem que lidar paciente e família, aqui é a mesma coisa, não é? Sim. Exatamente. A liberdade é o bem mais precioso que a gente tem na vida. Sem liberdade, a gente não tem acesso à saúde, à educação, à alimentação, a gente não tem acesso a nada. Recentemente, na semana passada, nós fizemos um projeto muito legal pela OAB de Mauá, que era para passar os andamentos processuais, as movimentações processuais para os presos que não têm advogado, que estão ou com a Defensoria Pública ou com a FUNAP, né? Os que já foram condenados. E a gente pôde fazer uma visita, como se fosse um tour dentro da unidade prisional, né? Dentro do centro de detenção provisória. E aí a gente viu as condições da cela. E eu levei a minha estagiária também, levei uns advogados do escritório, porque a gente não tem essa realidade, né? A gente não conhece essa parte. Os clientes nos contam, os familiares nos contam, mas a gente fica restrito ali no parlatório, que é uma sala separada para fazer o atendimento. Sim. E aí esse tipo de atendimento que a gente fez, voluntário, pela OAB, nós fizemos dentro das celas, né? Então, tinha o raio lá, que é um grupo de celas, né? E a gente ficava ali na porta do raio, do outro lado da grade, os presos iam chamando um por um e a gente ia passando tudo. Então, foi bom para que quem não conhece, né, a realidade do sistema prisional pudesse ver com os próprios olhos, porque não é uma realidade fácil, não é agradável. Os presos hoje, eles não têm o mínimo. Então, eu lembro de uma vez que eu fiquei muito chateada, isso, se não me engano, foi ano passado. Não lembro se foi em julho ou em agosto, estava muito frio, estava fazendo uns 3, 4 graus. E o meu cliente tinha sido preso aqui, acho que já tinha uns 4 meses que eu estava atuando no processo dele, acho que ele já tinha sido preso há uns 6, vai. E aí começou a fazer muito frio, só que a família dele mora muito longe, é 12 horas de viagem. Então, eles não têm como vir aqui fazer uma visita, ou até mesmo fazer a carteirinha de visita para poder enviar um jumbo, né, que é como se fosse uma cesta básica ali do preso. E ele eu fiz um atendimento com ele no parlatório, ele falou assim, doutora, eu tô com essa blusa aqui, que era uma blusa de manga, aqui e a calça. Eu quase chorei, né? Eu falei assim, nossa, eu saí de lá, fui atrás do diretor, eu falei, deixa eu trazer uma manta aqui amanhã, pelo amor de Deus, enfim. Porque a gente não tem estrutura, e você né? pôde levar? Não, eles não deixaram. Eles falaram que se eu quisesse, eu poderia fazer... me inscrever no... Poderia pedir pro preso colocar o meu nome no hall de visitas dele. E aí, não tem como, né? Como advogada, você não pode levar nada pro preso? A gente só pode, enquanto advogada, a gente pode levar questões que sejam relacionadas à saúde. Então, por exemplo, medicação, bota ortopédica, que eu levei essa semana recente também, e óculos de grau, coisas nesse sentido. E uma orientação, inclusive, para os jovens advogados é que
Muitas vezes a família vai pedir para que você leve coisas. Não é sua obrigação levar coisas. Você tem que ter uma discricionariedade nisso. Isso é importante, ele precisa disso. Porque você tem que disponibilizar do seu tempo também. E principalmente, a família, o que você tem que fazer? A gente não sabe, a gente não pode confiar no outro, né? Sim. Não que o outro faça alguma coisa ruim para te prejudicar, que vá colocar alguma coisa. Mas são cuidados importantes na nossa profissão. Então, por exemplo, o cliente precisa de um medicamento, o preso precisa de um medicamento, a família te envia uma cópia da receita, você vai até a farmácia, compra a medicação e leva. Não leve coisas que foram entregues por outra pessoa, que foram compradas por outra pessoa. Porque caso tenha alguma questão ali proibida, às vezes não precisa nem ser uma droga, às vezes é um chip de celular, um clips que seja, isso pode causar uma falta grave para o seu cliente que está preso. Isso pode te prejudicar também ali dentro da unidade prisional, em questões relacionadas ao OAB, enfim, você pode responder, de repente, por algum outro crime. Com certeza. Então, você precisa tomar muito cuidado com isso. Tem que tomar cuidado mesmo. E aí, eu tô pensando que você tá falando dessa... Não é uma realidade minha, então eu tô achando o máximo, né? Ouvir dessa sua experiência, porque não é minha área de atuação. E aí, eu penso agora e queria que você falasse um pouquinho do tratamento que... você recebe como mulher advogada, acho que isso é importante a gente falar, né? Sim, com certeza. Porque dentro de uma sociedade, uma cultura bastante machista ainda, infelizmente, em muitos cenários dentro do próprio judiciário, que já melhorou muito, sim, porque nós estamos, né, ocupando os nossos espaços cada vez mais, de umas décadas para cá especialmente, mas como é que é esse tratamento que é dispensado à mulher advogada? Há diferenciação entre a mulher e o homem advogado nas delegacias, nos presídios, ou não? Como é que você recebe isso? Em relação a servidores públicos de unidades prisionais ou então fórum, enfim, funcionários públicos, né? Eu nunca tive ou eu nunca percebi nenhuma situação que envolvesse machismo, né? Eu não sei se é porque eu tenho uma cara de muito brava. Às vezes eu nem tô brava, só tô séria, né? Eu tô só prestando atenção. Então, eu não sei se é porque eu passo uma postura de alguém que seja mais forte, mais imponente, e eu sou petulante também. Então, é muito difícil que eu abaixe a cabeça para alguma situação. Nunca tive nenhum tipo de tratamento ruim ou falta de educação. Inclusive, tem advogados, isso vale para homem e para mulher, né? Que acham que tem que ir para delegacia para brigar. Na delegacia, a gente não briga. Na delegacia, a gente faz requerimento. Então, você leva uma sulfite. Se você não levar sua sulfite, você pede uma. Delegado, posso acompanhar a oitiva aqui dos policiais condutores que levaram meu cliente aqui preso? Não pode. Então, tá bom. Tem uma folhinha aí? Beleza, faz aqui o requerimento, põe a fundamentação no código da OAB, enfim. E aí você entrega. Delegado, você pode justificar aqui pra mim? É que eu preciso mandar pra família depois, porque eu não pude acompanhar, preciso justificar pra eles. Pronto, você junta na audiência de custódia. Você fez a sua parte, não precisa exerceu discutir. o seu papel, Ali é o seu ambiente de trabalho. As pessoas acham que vão chegar com 2 pés no peito e que é assim que as coisas se resolvem. Não é assim. Eu não faço isso e eu também não recomendo que faça. Eu nunca vi alguém que conseguiu manter um bom relacionamento, porque é o seu ambiente de trabalho. Então, você precisa ter uma relação que seja educada com as pessoas, pelo menos, né? Eu nunca tive nenhuma situação que eu me recordo, pelo menos, que envolvesse algum tipo de machismo relacionado que bom saber disso, a servidores ou a agentes penitenciários. O que eu percebo um pouco... Nem dentro do presídio? Não. Porque é um ambiente bastante masculino. Sim, mas eu nunca tive nenhuma situação de desrespeito com nenhum dos meus clientes. Nem discriminação pelo fato de ser mulher? Não, nem discriminação. Dos agentes ali públicos? Nada. Não. Às vezes eu sinto um pouco... essa questão que envolve o machismo quando são advogados que são muito mais velhos, que já são senhores. E principalmente criminais. Eu sou jovem, eu sou mulher no criminal, então na cabeça deles não entra. Não é o tipo de pessoa que eu vou discutir ou que eu vou me importar, porque, enfim, não faz diferença, né? Na minha vida ali. Claro. E a gente até já espera isso, né? São pessoas antigas, é outra geração. Outra mentalidade, exatamente. né? Sim, mas que bom saber disso, né? Que bom que... vez ou outra eu preciso ir para uma delegacia também para acompanhar inquéritos, mas na área... Porque isso influi na área de família, ou trabalhista. E eu percebo realmente de uns anos para cá que mudou bastante a forma de tratamento para melhor em relação à mulher advogada, porque já houve, sim, muito preconceito, né? Já houve muito preconceito, até porque as mulheres não eram tão inseridas nesses meios que eram mais masculinos, de fato, né? Então, hoje, a gente consegue transitar com mais
com mais respeito, né? Somos mais respeitadas, que bom. E é isso, o fato de você se impor não significa que você vai chegar impondo respeito pela sua atitude e vai brigar com as pessoas, vai ser mal educada. Não, é impor pelo conhecimento, se impor pela educação. Exatamente. E aí entra uma questão importante, né, Dai e Bruna? Conhecer os seus direitos, o Estatuto da OAB. As prerrogativas. Exatamente. As suas prerrogativas. Não é só para passar na OAB que você tem que estudar ética, gente. Tem a carteira grande, gente. A brochura tá ali, ó. Circula. Vai trabalhar com criminal, você vai olhar. Artigo 7 e todos os incisos. Você circula ali. Tem que estudar. Essa é a sua fundamentação em delegacia. Essa é a sua fundamentação nos fóruns, na hora de fazer um despacho com o juiz. É isso mesmo. Então, o juiz não vai te atender hoje. Não, ele vai. Eu tô aqui, não vai, tô. é meu direito, Exatamente. é prerrogativa. Então, né? A internet hoje, essa questão do ambiente é bacana, porque o ambiente dela, delegacia, presídios, né? Tem os fóruns. Então, é o ambiente de trabalho dela. Assim como nós ali, por exemplo, no meu caso, eu faço trabalhista. Eu tenho que ter um bom relacionamento no fórum, né? Porque é o meu local. Exatamente. Então, hoje, o que a internet... Tem muita gente, né, papagaiado fazendo, indo brigar na delegacia, para conseguir visualização na internet, né? Para fazer vídeo. E aí tá mostrando para o jovem advogado uma conduta que isso não vai levar você para lugar nenhum. Vai fazer as pessoas pegarem antipatia, né? O delegado olhar e falar, ixi, lá vem encrenqueiro, né? Então, assim, você ter um bom relacionamento é fundamental, porque com certeza. Você vai ser bem recebido. Sim, né? E até mesmo, né? Quando a gente constrói um mau relacionamento, às vezes você foi na delegacia um dia, você brigou. Pode ser que daqui uma semana você volte nessa mesma delegacia com esse mesmo delegado. Você vai prejudicar, com certeza, o seu cliente. O flagrante dele, que poderia finalizar em 3 horas, pode finalizar em 6. Porque o delegado quer dar uma causada com você. Cadeira, tipo assim, agora é a minha vez, né? É meu desconto. Pô, você prejudicou o seu cliente por um comportamento que você teve. Então, é importante que a gente pense nessa forma global, né? Sim, sim. E, inclusive, para o jovem advogado, já que a gente está falando disso, existem algumas questões ali que a gente precisa deixar claro, né? Então, por exemplo, se você nunca trabalhou com criminal, você não vai testar sendo advogado. Você não vai se testar. Gente, você não vai testar a liberdade de alguém, se você quer isso ou não. Com certeza. Eu quero ver como é. Não, você não quer ver como é. O negócio aqui é sério. Você está lidando com uma das questões mais importantes vida da pessoa, na vida de alguém. Então, eu acho que as questões, as áreas, assim, né, que costumam impactar muito na vida das pessoas, obviamente que, enfim, todas as áreas do direito têm seus impactos diferentes, mas eu acho que a área da saúde, né, direito médico da saúde e a área do direito criminal são áreas que são muito delicadas para você fazer um teste, para você entender se é aquilo que você quer ou não. Você não tá brincando de ser advogado criminal. A sua brincadeira pode resultar em 20 anos de cadeia nas costas de alguém. Porque você não soube fazer. Então, para o jovem advogado, se você nunca foi numa delegacia, pode me mandar uma mensagem, manda um áudio, um WhatsApp, enfim, um Instagram. Pede um auxílio. Vai assistir alguém trabalhar, exatamente, né? Quer testar, pergunta. E na delegacia também, normalmente, o escrivão, enfim, o investigador, eles costumam ser solícitos, né? Você pode chegar e falar assim, olha, é a primeira vez que eu venho fazer um flagrante. Você pode me explicar aqui onde que fica a sala do delegado? Eu posso já ir falar com o meu cliente? Inclusive, flagrante, eu sempre recomendo que primeiro você fale com o delegado, com a autoridade policial e depois com o seu cliente. Primeiro você descobre o que aconteceu e depois você fala com ele. Porque ele não vai ficar menos ansioso se ele descobrir que você chegou lá 5 minutos antes. Com né? certeza. Então, é mais uma questão, assim, de prática. E questões relacionadas a processos criminais, a defesas, tem que, principalmente o jovem advogado, quem está no início da profissão, o estudo é o seu melhor amigo ali. Então, é se debruçar naquele caso como se fosse o caso de alguém da minha família. Com então, certeza. todos os processos não é mais um processo, não é mais uma pessoa, não é mais um cliente. É isso mesmo. Eu tenho uma família e eu trato, né, uma família ali no geral, o preso, os familiares do preso, e eu preciso cuidar desse processo como se eu estivesse cuidando do meu próprio processo, como se fosse o processo do meu irmão, da minha irmã, da minha mãe. A gente precisa desse zelo, né? Então, a liberdade é uma questão muito importante na vida das pessoas, pra gente brincar. Sim, não dá pra se aventurar. Não. Você não pode se aventurar em nenhuma área do direito. Piorou no criminal. Piorou, porque assim, às vezes, já teve pessoas que chegou pra mim, né, a gente que saiu de
de saúde de comunidade, as pessoas falam, você faz criminal? Não faço. Conheço quem faz, mas eu não faço. Porque, gente, eu não sei nem o que eu tenho que falar na delegacia. Chegar na delegacia e a gente vê que tem pessoas que faz de topetudo, né? Não, é só eu já ouvi gente falar assim pra mim, só pra dizer que faz, né? Não, mas é simples, é só chegar lá e falar isso e falar aquilo. Simples. Eu falei, gente, eu não tenho coragem. Se você não tem conhecimento, eu não tenho simples. coragem, porque eu vou prejudicar a pessoa. E se acontecer uma coisa inusitada? Exatamente. Né? Que a gente tem que contar com o inusitado. É igual a questão de audiência trabalhista. Pode acontecer uma coisa que você fala, cara, eu não imaginei que ia acontecer isso aqui nesse caso, né? E o criminal, eu acho que a chance de acontecer algo inusitado para uma pessoa que não sabe o que está fazendo é maior. É 1000%, né? Mas você sabe que isso é uma coisa interessante, né? Porque eu também não atuo na área. Eu falo que a área criminal sempre faz brilhar os olhinhos dos alunos na faculdade. Todo mundo quer ser brilhava os meus olhos também para mandar até o terceiro ano. Adoro estudar, gosto muito de estudar, mas não é minha área de atuação. Mas uma coisa que a gente precisa ter em mente também é que a humildade, ela sempre abre as nossas portas na vida, né, Bruna? Então, eu que tenho mais de 20 anos de profissão na área civil, eu tenho 25 anos de formada, quando eu vou a uma delegacia, doutor, boa tarde, tudo bem? Não sou advogada criminalista. Primeira coisa que eu falo, Bruna, doutor, boa tarde, como vai? Tudo bem? Doutora Adriana, tal. Não sou advogada criminalista. Eu já aviso, por quê? Sou advogada civilista, mas estou aqui para acompanhar o inquérito, porque ele tem... eu preciso das informações para juntar no outro processo. Então, eu já falo, porque eu não preciso chegar lá falando, sou Adriana, da carteirada. Sou advogada há mais de 25 anos, membro da OAB de São Bernardo. Para que eu vou fazer isso? Quando eu faço isso, eu tenho esse comportamento de dizer... Poxa, olha, eu já estou dizendo para você que eu não sou da área. Será que o senhor pode me ajudar? Poxa, as pessoas... Sim, as pessoas se abrem, porque você está mostrando que você é uma pessoa humilde. Então, realmente, olha, eu já passei por situação de machismo em delegacia, mas foi algo pontual, foi uma brincadeira, segundo o delegado, mas foi algo que ele, hoje em dia, se fosse ele, não faria mais, tipo... Aquelas frasezinhas machistas que às vezes usam, que, enfim... Mas não foi nada demais, mas foi uma pessoa que se mostrou muito solícito, porque eu também fui sincera. Eu acho que ser sincero, ser humilde em qualquer espaço, se você é criminalista e vai para uma audiência trabalhista, por acaso, sei lá, você tem que fazer... Excelência, eu não sou trabalhista, será que você pode me ajudar? Quando é a sua primeira audiência, quando recém-formado, né? A gente já teve aqui a Vanusa, outras advogadas que vieram aqui. Excelência, é minha primeira audiência. Poxa! Eles já vão falar, então senta aqui, ó. Senta aqui. Lugar. O juiz. A gente não aprende isso na faculdade. Gente, e o juiz vai fazer todo o seu trabalho, inclusive. Ele vai muitas vezes te ajudar tanto. Porque na hora que você vai fazer uma audiência presencial, por exemplo. Lados diferentes, então, né? Sim. Cível é de um lado, trabalhista do outro, criminal é do outro. Tem o promotor na criminal, que não tem na cível, que às vezes tem na trabalhista, que às vezes tem na família, que no cível não vai ter, que pode ter, que não pode. Então, os lugares mudam, as posições mudam, né? Então, eu acho que a questão da humildade, ela abre portas. E ainda que o outro não seja tão solícito, você fez sua parte. Sim, exatamente. Se ele for grosso com você, aí é um problema dele também. É aquilo que você falou, se é problema dele, é do outro, é reflexo do outro. Você não tem que se... importar com isso, né? Mas eu queria entrar num tema polêmico aqui, que eu acho que é um tema interessante para a área criminal. Porque às vezes a gente vê esses crimes realmente, assim, sabe? Muito... que chamam nossa atenção pesado, na mídia. Esses crimes bárbaros que acontecem. Vez ou outra acontece. Não sei se você já defendeu algum desses, eu queria saber. E se... Porque aí muitos alunos, geralmente, o próprio cidadão comum pensa... Aquela velha frase, bandido bom é bandido morto, ou esse daí não merece defesa. E nós sabemos que todo cidadão tem direito. Isso é uma garantia constitucional. Então, eu acho que a gente tem que tocar nesse ponto, porque o advogado ele não é obrigado a assumir a defesa de ninguém. Exatamente. Isso precisa ficar claro, que você tem a sua opção de a quem defender, né? Escolher o cliente, né? Escolher o seu cliente. Mas que, por mais que seja o crime mais bárbaro do mundo, que nenhum advogado particular queira defendê-lo, o Estado vai ter que nomear alguém para defender.
Não é isso? Eu não sei se... Exatamente. Qual a sua posição? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque as pessoas falam muito sobre isso, né? A minha opinião polêmica é um advogado que tem muito dedo na hora de escolher o cliente, porque tem os tipos de cliente. Tem cliente que não é compatível, não tem o fit com você. Tá. Não pelo tipo de crime que ele cometeu. Tá. Não existe um criminho e um crime muito bizarro e o pior de todos. Existem casos que são mais complexos e outros que são menos complexos. Sim. E tem o fit com o cliente, né? Sim. Então, às vezes você sente, às vezes você entende ali que pela forma como você trabalha, talvez você tenha algum problema no futuro. Sim. E aí eu acho que tudo bem você fazer escolhas que sejam nesse sentido relacionadas Tá, ao fit perfil, cultural. né? Exatamente. Tá. Comportamento, enfim. Sim. Agora, eu acho que um advogado que tem muito dedo na hora de escolher um caso, ele não conseguiu se vestir totalmente de advogado. Ele ainda tá com um pezinho ali fora. Porque a gente, quando está advogando, né, a gente defende a pessoa ali, o direito da pessoa. Não o crime que ela cometeu ou a forma como cometeu. Então, isso não importa muito. E, principalmente, a gente trabalha com as provas dentro do processo. É isso mesmo. Se você acha que você não vai, por motivos pessoais, conseguir trabalhar naquele processo, porque tem muito sangue, porque mexeu, te trouxe alguma memória, de repente, de alguma situação que você já passou na vida, tudo bem. Sim. Né? Claro. Agora, por exemplo, eu não faço nenhum crime de homicídio. Eu acho que a pessoa não consegue se vestir, colocar a capa dela de advogado. Tá. Eu acho que ela tá com muitos dedos ali e eu entendo que precisa criar um pouco mais de humanidade, talvez entender um pouco melhor como funciona a Constituição, também. Direitos, né? Processo penal, direito penal, princípios. É verdade. Porque a gente tá ali para defender a pessoa, para fazer a melhor defesa possível dentro daquela situação, né? E quando você já vai, assim, dentro de um processo que você não quer atuar, que você já tá muito com dedo, você não vai fazer uma boa defesa. Você não vai fazer um bom processo. Não vai faça uma boa atuação. defesa. Não vai. Então, não pegue. Se você achar que você não vai fazer uma boa defesa, não pegue. A mesma coisa com casos complexos. Se o caso for muito complexo para você e você não se sentir confortável, mas quiser fazer sozinho, você não tá confortável. Chama alguém, faz parceria. Indica para alguém e acompanha o trabalho da pessoa que tem mais experiência que você. Pra aprender, né? Exatamente. Até porque é super interessante isso que você falou. Você não está ali para defender o crime que a pessoa cometeu. Isso é muito importante a gente falar, porque, infelizmente, no Brasil, esse ano, inclusive, mais de um advogado já perdeu a vida por ser advogado criminalista. Por ser advogado criminalista. Quando as pessoas confundem o fato dele ser advogado criminalista com o próprio fato criminoso. Sim. Ele está apenas exercendo a função e a sua profissão, o seu ofício. Então, eu estou ali para defender a pessoa dentro de um devido processo legal e dentro das normas e garantias constitucionais. Eu não coaduno com o que ele fez, eu não estou ali para discutir, né? Não sou a criminosa, e as pessoas colocam o advogado do criminoso como sendo um conivente cúmplice, com crime, né? Sim, até os familiares ali, o tratamento que eles recebem dentro das unidades prisionais, eles são tratados como lixo, como se os familiares que visitam tivessem cometido crime. Sim, o sistema prisional brasileiro hoje tá uma vergonha, tá em retrocesso. Agora a gente tem um exame criminológico. Sabe o que é um exame criminológico? Eu tô aqui presa no regime fechado. Vou progredir para o regime semiaberto. Aí vem a Adriana aqui, psicóloga, vai fazer algumas perguntas para mim e a Adriana vai fazer um relatório para falar se eu tenho chances, né? Se eu tenho um indicativo maior de voltar a delinquir ou não. E é um teste simples, não tem fundamento. Não tem fundamento científico nesse tipo de teste. Né? Super subjetivo, né? Se eu não for com a sua cara, eu vou falar exatamente. Aqui, ó, fica aqui que você tem chance. E além disso, a minha data de progressão de regime, por exemplo, é hoje, só que eu não fiz o criminológico ainda. Eu só consegui data para fazer o criminológico daqui 4 meses, então são mais 4 meses no regime fechado. Indevidamente. E a gente já tem, as unidades prisionais, elas são todas superlotadas, né? E aí a gente deixa as pessoas mais tempo presas, além do que deveriam, além do que têm direito, né? Então, é complicada essa situação. Muito a gente tem um sistema sistema em retrocesso e, assim, o advogado que muitas vezes, o senso comum às vezes entende como alguém que defende o crime, enfim, Isso é absurdo, né? Absurdo, porque nós estamos exercendo a nossa profissão. Isso é muito triste, né? Porque nós vimos recentemente, esse ano, alguns advogados que perderam a vida
porque estavam exercendo a sua profissão. Em relação a essa questão de crime pequeno e crime grande, você vê que existe nichos ali dentro do direito do penal? Então, por exemplo, porque a gente vê que tem muita gente que vai presa porque é laranja. A pessoa não fez nada. Assim, ela guardou alguma coisa, né? Ela não cometeu o crime em si, mas ela guardou algum objeto, por exemplo. A gente vê que tem muita gente que é preso por laranja. Você acha que tem muito nicho, assim, diferente? Quando você começa, você tem que... você acaba pegando tudo que aparece ou você já consegue nichar? Eu acho que tem que ter uma delimitação, que seria a área. Sim. E no começo, não dá pra você escolher o tipo de crime que você vai trabalhar. Eu acho que é bom você pegar todo tipo de crime para que você tenha uma experiência e que você identifique também, olha, eu gosto muito de trabalhar com isso. Por exemplo, eu gosto muito de trabalhar com tráfico de drogas, os crimes da lei de drogas no geral, crimes de júri, né? Então, homicídio, tentativa, e os crimes de falsas acusações sexuais. As falsas acusações sexuais, elas são um grande desafio, né? Sim. As falsas acusações sexuais, elas mudam a vida de uma pessoa. Sim. Então, elas podem acabar elas com a vida acabam da pessoa. relacionamentos, elas prejudicam no trabalho, psicológico, enfim. Principalmente envolvendo criança menor de idade, né? E essas falsas acusações, a maioria das motivações são relacionadas à vingança, a brigas judiciais, ou, por exemplo, fui traída, vou fazer alguma coisa pra me você. vingar, né? Exatamente. E te prejudicar. nesse exemplo, a gente tem um caso muito antigo, que na época nem existia rede social direito, não sei se vocês vão lembrar. Foi pro Facebook, uma mulher que foi espancada, confundida. Se eu não me engano, foi no litoral isso. Confundiram ela com uma pessoa que estava sequestradora no de Guarujá. criança. E ela foi morta, E foi ela, espancada e ela até a morreu, morte. né? Sim. Porque confundiram Por ela. uma fake news. Isso. Que foi disseminada lá no Guarujá. Então, assim, essa questão da falsa acusação é uma coisa que acontece demais, igual você falou, de vingança. Não só na área sexual, mas é que especialmente essas... E provar o negativo, né? Você tem que provar o que não ocorreu. Exatamente. E aí, a gente tem as boas atuações, elas moram nos detalhes, né? Sim. Então, é importante que a gente entenda, de forma geral, trabalhando com criminal, muito sobre perícias, sobre balística, vai trabalhar com lei de drogas, entenda a lei de drogas, entenda o que é uma droga, os tipos de droga que tem, qual que é o nível de entorpecência de cada droga, é o básico que você tem que fazer para conseguir trabalhar bem, né? Então, não é só ficar ali dentro... Não dá pra fazer tudo, né? Não dá pra querer trabalhar no criminal só pensando em, mas eu sei constitucional, eu sei direito penal e eu sei processo penal. Não. Tem que saber a lei, a legislação nicho, especial. A fundo, a legislação extravagante, né? Exatamente. Então, você tem que saber, por exemplo, questionar uma perícia, né? Hoje eu já consigo fazer isso. Então, eu mesmo mando os quesitos ali, as perguntas para que o perito responda. A gente tem que aprender também no criminal a fazer perguntas em audiência. Uma coisa que me mata às vezes, eu tô numa audiência ali, só eu de advogada tô fazendo pergunta. Eu falo, gente, mas o delegado tá aqui na minha frente. Vamos encher ele de pergunta, ele tem que falar. A gente tem que fazer essas pessoas falarem, né? Obviamente, são todas perguntas estratégicas, são perguntas pensadas para que fiquem de forma favorável à defesa, né? A gente nunca faz uma pergunta que a gente não saiba a resposta. Isso é importante ter também, né? E além da prática, essa questão de inquirição, né? De fazer perguntas em audiência, isso é estudo também. Você tem que pensar. E aí, você não estuda só a parte relacionada à advocacia. Você vai estudar gestão de pessoas, você vai estudar comportamento. Então, você tem que ter uma visão geral de mundo também. Tem que estudar a fundo, né? Porque, igual ela falou, ela gosta de trabalhar nessas áreas e ela estuda a fundo. Porque, gente, se o pessoal achar que vai assistir Cidade Alerta e vai conseguir advogar... Ou que vai assistir CSI, gente, pelo amor de enfim. Deus, né? É uma coisa que tem que ter uma especialização. E aí, pensando nisso, você falou agora dessas outras habilidades. Então, já conta para quem está assistindo a gente, além da questão do estudo do direito material e processual, que a gente já deixou claro aqui, que é o básico, é o essencial para todas as áreas, especialmente para a sua, mas para todas. Que outras habilidades você recomendaria, deixaria aqui, recomendaria que os novos advogados fossem atrás? A gente tem as soft skills e as hard skills, né? As hard skills são essas habilidades que a gente tem, que são questões mais técnicas, e as soft skills, que são essas relacionadas, por exemplo, à questão da comunicação, que é muito importante, e não só de forma escrita, né? Obviamente, você é advogado, você tem que escrever bem, e com clareza as suas ideias, né?
Mas a questão de saber se comunicar com o cliente, com a família do cliente, com pessoas de níveis de entendimento diferentes, de classes sociais diferentes. Sim. Isso é muito importante. É importante que você saiba vender também. Eu não vou ser hipócrita aqui de falar que advogado não vende. Advogado vende. Com certeza. Você se vende o tempo todo. Então, é importante essas questões do dia a dia mesmo, sabe? Já fechei contrato no pagode. Falando que eu era advogada, então me passa o telefone, tá aqui, na segunda-feira conversamos e foi isso. Sim. Então, essa questão, né, relacionada a saber se vender, a vender um contrato, vendas, as pessoas acham que é simples, né? Ou então que é um dom, que é natural. Não, tem as técnicas de venda. Estude sobre isso, é importante. Acho que a questão relacionada à gestão financeira também é importante. Então, você saber precificar. É difícil que um advogado recém-formado consiga cobrar exatamente a tabela ou um pouco mais que a tabela, porque, primeiro, que não consegue, nunca trabalhou com isso, né? Nunca cuidou de um processo até o final, então não sabe qual é o nível de complexidade que pode vir. Eu falo que a gente joga meio no escuro, né? A gente começo, não sabe muito bem ali o que pode acontecer ali no processo, o que vai ser necessário. Às vezes, você vai trabalhar um pouco de graça também. No início vai acontecer. Então, é importante ter essas questões relacionadas à gestão financeira muito bem definidas. E uma soft skill, para quem está começando, execute, planeje, pode planejar, só que execute. Planejamentos pequenos e execuções rápidas. Se você errar, você vai errar rápido e aí você testa outra coisa de novo. Isso aí, e testa de novo. Então, rede social, por exemplo, tem muita gente que fala que tem vergonha. Você não precisa vir fazer 18 stories, por exemplo. Você pode gravar um story. Sim. E não precisa ser uma questão que seja engessada, algo nesse sentido. Cada um tem o seu jeito. A minha comunicação é uma comunicação que eu entendo, né? Eu me considero um pouco mais informal. Principalmente com as pessoas do dia a dia, que são os meus clientes, os familiares, da sua área. O pessoal do escritório. Eu preciso que as pessoas me entendam. Sim. E principalmente essa comunicação com o preso, né? Eu fico de coração partido quando eu chego para fazer um parlatório. Às vezes a gente espera, né, o nosso cliente descer ali e aí tem outro advogado fazendo atendimento. Tem advogado que fala com o preso como se fosse promotor de justiça, fica ali acusando, apontando o dedo. Esse não é o nosso papel, com né? certeza. É uma relação de confiança ali. Então, ele precisa falar. Ele precisa se sentir acolhido pelo advogado. Sabe uma coisa que eu acho bacana dela? Quem acompanha o perfil dela vai perceber isso. A gente vê que, infelizmente, tem umas pessoas que confundem, assim. Ela acha que, para ela atuar no criminal, ela tem que ficar ostentando 24 horas por dia. E no seu perfil, a gente percebe que você demonstra conhecimento 24 horas por dia, né? Você quer comunicar o que você faz na audiência, né? Aqueles vídeos que você faz, tem um que você fala assim, mas tava roxo, tava vermelho, né? Isso é muito bacana. Por quê? Às vezes o jovem advogado, o jovem advogado, ele olha um Instagram de um criminalista, ele fala assim, caramba, mas eu não tenho esse carro. Eu tenho esse carro, como que eu vou fazer? Né? Eu não tenho nem dinheiro para alugar o carro 2 minutos. Fica pensando só nas coisas. Como que eu vou divulgar o meu trabalho se eu não consigo comprar esse sapato, essa roupa? Né? Que é o que a gente fala. Você não precisa andar de Louis Vuitton o tempo inteiro quando você começa a advogar. Mas você tem que estar minimamente apresentável. Isso é o básico. Mas, às vezes, o jovem criminalista, ali, vamos dizer, ele olha o seu perfil, por exemplo, dá uma esperança que ele fala, caraca, ela tá falando de conhecimento, de atuação, de presídio. Então, é possível, eu posso conseguir também. Com certeza. Né? Eu acho muito legal essa abordagem que você faz. Essas questões relacionadas à ostentação, particularmente, é uma abordagem que eu não gosto pra mim, então eu não faço. Também não gosto muito de uma abordagem que é mais de meme, enfim. Porque eu não sou palhaça, assim, não sou engraçadona, sabe? Às vezes sai uma besteira ou outra. E aí eu sou muito irônica, né? As pessoas têm um pouco de dificuldade de entender isso. Então, você nunca vai ver um vídeo meu que eu tô, tipo, ouvindo aqueles áudios do TikTok, fazendo alguma coisinha ali. Sim. É mais difícil, eu gosto de falar, eu falo pra caramba, então eu quero um vídeo aqui pra falar. Seus vídeos são informativos. Sim, isso é muito o dela legal. tem esse cunho, é bacana. E é informal, mas ao mesmo tempo não é informal para que o outro... É a linguagem, A linguagem, né? mas mesmo assim, só nesse ponto, porque ele traz muita informação dentro da informalidade de comunicação. Exatamente. Isso é muito legal. Aí, por exemplo, essas questões relacionadas a carro, bolsas, enfim, isso é uma questão que eu não gosto de mostrar, de expor. Eu prefiro me preservar em relação a isso. Mas são os meus cuidados. Pode ser que alguém entenda diferente. Tem outros advogados que entendem de outra forma, né? Eu não... Na sua área tem esse vários não é o meu outros que entendem de outra forma. Porque aí... Mas que também, só mostram isso.
Não Você tem, entendeu? Não tem outra coisa. Só mostra a bolsa, Não o tem outra carrão, coisa. a viagem, Porque, não sei por o quê. exemplo, tem outro vídeo dela que mostra falando da carteirinha. De visita? Aqui. Acho que era de visita que você fala, que você tá contando ali em relação a... É alguma coisa da carteirinha, mas é uma informação. Então, o seu conteúdo, ele acaba indo pro cliente final, mas quem é jovem advogado olha o seu perfil e fala, eu posso também. É fantástico. Eu posso. É fantástico, gente. Porque, assim, a maioria dos perfis, alguns, né, pelo menos que eu já vi, essa coisa da ostentação, enfim, cada um faz o que quer. Sim. Mas não tem conteúdo. A pessoa segue só pra ver o drone andando. Porque é tudo supérfluo, sabe? Então, assim, eu acho que, assim, infelizmente... as pessoas gostam de ver as coisas, né? Gostam de ver o que Quem é jovem advogado criminalista, bacana, é o que ela fala. Ele quer ver o chão da cadeia. Ele quer ver ela andando lá, ela falando, ela inquirindo testemunhas, quer ver como é o dia a dia. E assim, as dicas que você dá, Bruna, são fantásticas. Gente, quem não segue a Bruna Queiroz ainda, já deixa seu Instagram aqui pro pessoal. @adv.brunaqueiroz. Instagram, TikTok, tudo. Isso, TikTok de primeira. Eu sou TikToker, eu posto bastante no TikTok. Eu acho que lá é um canal mais fácil de comunicação. Eu respondo muita dúvida por lá, em vídeo também, né? Tá. E são conteúdos, às vezes, que não precisam ser extremamente produzidos. E o TikTok é uma ótima ferramenta de trabalho para prospectar clientes, né? Obviamente não é uma prospecção, porque a OAB nos proíbe isso. Sim. Mas é uma ótima forma da gente criar autoridade, ganhar reconhecimento pelas pessoas. Ser visto, né? Exatamente. Sim. Quem não é visto não é lembrado, né? Com certeza. Tem uma frase que é menino que não anda não vende picolé. Isso para nós se aplica principalmente em relação a redes sociais. Verdade. Então, voltando àquela questão, né, de habilidades, enfim, de soft skills, seria essa questão da execução. Então, você pode se planejar, só que não fica nesse planejamento infinito, esperando que esteja perfeito. Você precisa executar as coisas. É isso mesmo. Né? Então, mas eu vou postar um dia. Posta hoje. Posta hoje, aí você vê... Amanhã você vai estar um pouquinho melhor, vai ter dia que você vai estar horrível. E é assim, é a prática, né? É isso mesmo. E a gente precisa se fazer ser visto, né? Ser lembrado ali. E, principalmente, as pessoas, elas só compram de você se elas te conhecem, se tem uma familiaridade. Às vezes, a pessoa nunca me conheceu pessoalmente, mas ela viu 2 vídeos meus no TikTok. Sim. Eu já fiquei familiar pra ela. Sim. Então, ela vai se lembrar que, pelo menos do meu rosto, ou então do meu nome, né? A minha fisionomia, a forma como eu falo. Então, é isso. Já fui várias vezes fazer atendimento presencial no presídio. Aí, você é advogada do TikTok, né? Eu te acompanhei. Eu, sim! Ai, que legal. Então, isso acontece, né? É importante que a gente tenha isso em mente, que a gente fomente isso. Isso é muito legal, isso é muito bacana. E, infelizmente, a gente já tá caminhando pro final do nosso podcast, que passa muito rápido. 3 horas. Que a gente vai precisar trazer a Bruna de novo, porque ela tem muita coisa pra falar que não deu pra abordar, mas a gente quis abordar mais as questões criminais, porque eu sei que o pessoal... o pessoal... O olhinho faz fica brilhando. O simulado do júri na faculdade, só fica tudo mas doido. Eu acho que foi muito legal, porque você trouxe muitas questões da prática, né? E do dia a dia que nós desconhecemos, porque nós não somos da área. Né? Nós não somos da área. Essas dicas que você deixou agora, eu acho que são muito importantes. Então, eu espero que as pessoas realmente valorizem essas dicas, porque é de uma jovem advogada, mas que já tem uma carreira sólida. Sim. Aliás, eu queria que você falasse só um pouquinho dessa nova advocacia, agora para a gente passar já para a fase final, da nova advocacia, porque eu sei que o escritório de vocês tem uma visão diferenciada da advocacia. Fala um pouquinho do que você entende pelo novo panorama da advocacia. Eu acho que a gente tem alguns pilares, né? Nós temos alguns pilares dentro do escritório. Então, o primeiro de todos eles é o estudo, e aí junto com ele tem de compartilhar o conhecimento. Nós temos o cuidado com os clientes e a gente tem a criatividade também. Sim. E a criatividade não é inventar uma tese de defesa. A criatividade, ela está relacionada com a diversidade de pensamentos, de opiniões, de fomentação de teses, né? E de solução. Hoje, a gente tem muitas ferramentas que podem nos ajudar no trabalho, no dia a dia. O chat GPT, ele pode ser usado com parcimônia. Sim. Então, por exemplo, às vezes você... Não é que você vai mandar o chat GPT fazer uma peça processual para você. Às vezes você está travado ali, você já fritou o seu cérebro, estudou ali o processo pra caramba, e aí você quer escrever de uma forma melhor. Sim. Chat, reescreva esse parágrafo aqui para mim, por favor. Isso. Não gostei. Pode mudar isso aqui? Então, são essas ferramentas. Tem as ferramentas relacionadas a softwares também. Hoje, a gente tem muitos aplicativos e muitos
muitos softwares que nos ajudam no dia a dia, né? Então, a gente tem que saber usar a tecnologia ao nosso favor. Com certeza. Isso é importante. Eu acho que a jovem advocacia está ligada com isso. É uma coisa que a gente não pode perder. Não pode ignorar essa realidade. Exatamente. Que é uma realidade, né? Exatamente. Então, Legal. hoje, cada vez mais, está tudo sendo de forma virtual. E eu acho isso excelente, porque eu consigo atuar no Brasil inteiro. Então, ontem eu fiz uma audiência lá em Fortaleza. Que legal. Não fui para Fortaleza. Daqui. Tava no escritório. Sim. Entendeu? E é Que excelente. legal. A gente consegue ter atender um público maior, né? Sim. Tirar os horizontes, abrir os horizontes ali relacionado à nossa advocacia. Eu acho que o principal ponto aqui da jovem advocacia ou da nova advocacia 4, 5, sei lá, ponto 0, é relacionado a essa questão de tecnologia, se adaptar a essa tecnologia e saber usar a tecnologia ao seu favor. Ela não vai te substituir, mas ela é uma grande ferramenta de trabalho. Bacana. Sim, bacana. Incrível, incrível. E pra gente fechar, queria que você deixasse o que você acha que é fundamental para quem está iniciando na área criminal, que você acha que a pessoa tem que fazer assim, né? Os passos essenciais ali para quem está iniciando, pegou um processo, trabalha sozinho ou está procurando emprego em escritório. A primeira coisa que a gente já falou bastante aqui é a questão de estudo e de conhecimento, então não vou me aprofundar nisso, mas tem uma coisa que é muito importante, que é o networking. As pessoas não dão valor ao networking, as pessoas não sabem fazer o networking, então aprendam a fazer networking. E networking não é uma via de mão única, né? É uma via de mão dupla. O networking, as relações que você constrói com as pessoas, elas são sempre vias de mão dupla. Então, eu quero saber de você, você é interessante, eu te conto alguma coisa interessante de mim também. É uma troca. E isso vai aumentando o nosso conhecimento, vai aumentando a nossa visibilidade. Isso vai refletir também, obviamente, na questão financeira, porque mais gente vai te conhecer, você vai adquirindo mais conhecimento. Então, uma coisa vai puxando a outra. Eu acho que é muito importante para quem começou a advogar agora, focar nessa questão de networking. E, principalmente, pensar ali onde você vai se colocar para fazer esse networking. Então, se cerque de pessoas que são boas e quando você achar que esse grupo de pessoas boas está ficando muito próximo de você, você muda de grupo. Você sempre vai ter que se sentir o patinho feio. Isso mesmo. não, eu sou muito ruim. Tem gente sempre muito melhor. É assim que a gente evolui. Então, tem que dar valor nessas questões. E a OAB mesmo está super à disposição para isso. Então, tem oficinas em várias subseções que você pode participar e entender um pouco mais da prática, né? E eu acho que tomar cuidado só com essas questões relacionadas a cursos online. Tem alguns cursos de prática que são muito bons. Então, pesquisem antes, vejam no Google, enfim, né? As opiniões ali. Isso ajuda demais. Você não precisa sair de casa, porque tem gente que, às vezes, é realmente muito sozinho, né? Não tem nenhum colega ali para auxiliar naquela área, não conhece ninguém. Então, a gente tem essa ferramenta também. Você falou tudo. Tem uma frase que o Cristiano Ferreira costuma dizer, que é assim, quando você for a pessoa mais interessante da mesa, tem alguma coisa errada. Exatamente. Mude de mesa. Tem que sair dela. Tá errado, porque você tem que estar sempre com pessoas que vão agregar na sua vida, né? Tem aquela coisa também, seja interessante e não interessado. Exato. Sim, Isso é o network. Não interessado. É interessante, né? É assim que se faz network. Nossa, fantástico, gente. O pessoal da produtora aqui tá mandando a gente embora, então a gente vai ter que ir Acabou embora, acabou, né? tchau. Mas olha, Bruna, a gente queria te agradecer de verdade, porque foi fantástico. Nosso podcast vai ser maravilhoso. O pessoal vai amar, eu tenho certeza, né, Dai? Tem que voltar. Em nome do Elas, da Sandra, da Daiane, a gente te agradece muito por você ter topado participar. Já fica o convite para voltar, porque eu sei que tem muitas coisas e o pessoal vai pedir para você voltar e falar mais. Então, olha, sigam Elas na Justiça aqui no Spotify, no YouTube, no Instagram. Sigam a Bruna Queiroz no ADV. Isso, @adv.brunaqueiroz. É isso aí, no TikTok também. No TikTok também. Principalmente, que ela tá lá todo dia, nossa advogada TikToker. E não deixem de mandar aí os comentários, as dúvidas, que ela é super acessível também. Eu tenho certeza que ela pode auxiliar aí no que vocês precisarem. Super beijo, obrigada mesmo, viu? Gente, beijo, até a próxima. Tchau, Beijo, gente. tchau.